Todo o esplendor de um ambiente incomparável. A harmonia perfeita entre o moderno e as cores vivas da natureza. Acolhedor, admirável, único. Cemitério Parque Jardim da Paz. Um lugar diferente com mais beleza interior. Informações 33 19 13 12. Olá, meus amigos, a Santa Missa de hoje será transmitida aqui do Templo Ecumênico do Cemitério Parque Jardim da Paz, no bairro da Loma do Pinheiro. Aqui rezando pela igreja que peregrina por este mundo e rezando também por aqueles que já partiram para a eternidade. Ao meu lado está o pároco aqui da paróquia Santa Clara, que pertence a essa região aqui da Loma do Pinheiro, Frei Olávio Dotto. Frei Dotto, hoje no Evangelho nós vamos ver Pedro fazendo um reconhecimento de Jesus. Tu és o Messias, é a frase de Pedro. Pedro aqui também representa cada um de nós, católicos, cada um dos cristãos, cada um dos cidadãos do mundo. A importância que tem essa expressão de reconhecimento em Jesus como o Messias, como aquele que veio para salvar a humanidade. Então, Elton, amigos e amigas, é verdade, esse evangelho ele assim, nos desafia muito no seguimento de Jesus. Primeiro que nós temos que ser assim alimentados na nossa fé. Quer dizer, sem fé nós não vamos segui-lo, não vamos reconhecê-lo como Messias. Então a primeira atitude nossa assim, é de fato ter fé no Messias, no seguimento dele. Segundo, o evangelho bem no finalzinho ele vai dizer assim, o Jesus vai dizer para o Pedro, se você quiser me seguir, você tem que tomar a cruz, né? E se colocar nessa atitude e caminhar nessa atitude de seguimento. Então significa exatamente isso. Quando a gente quer seguir Jesus, nós temos que nos colocar na atitude assim, de nos colocar atrás do Mestre. Nós não podemos nos colocar na frente, como Pedro talvez tinha essa ideia, né? Então, quando a gente quer seguir Jesus, nós temos que nos colocar nessa atitude de discípulo. O discípulo, ele segue o Mestre, ele se coloca atrás, nessa atitude de colocar-se atrás. Quer dizer, o discípulo é sempre menor que o Mestre. Então, acho que esse é o desafio, quer dizer, nós temos que cultivar em nós esse sentimento assim, da minoridade, né, da simplicidade, naquela atitude sempre da escuta, de nos colocar atrás daquilo que nós queremos seguir. Qual deve ser a atitude hoje do cristão, da pessoa que segue esse Jesus, neste mundo que perdeu referências, que perdeu valores, que perdeu paradigmas, Frei Dotto? Então, Elton, exatamente, eu acho que essa é a atitude. Primeiro, assim, de a gente cultivar em nós, no mundo de hoje, de tanto individualismo, tanta concorrência, eu diria assim, tanta violência, cultivar em nós essa atitude assim, da simplicidade, da minoridade, do encontro com o irmão, com a irmã, aquilo que, na verdade, Jesus fez. Da gente procurar fazer nossa realidade no mundo de hoje, resgatar a cidadania das pessoas. Quer dizer, isso são atitudes que implicam. A segunda leitura diz assim, Elton, que a fé sem obras, a fé sem ser colocada em prática é uma fé vazia. Quer dizer, é isso. Quer dizer, nós temos que ir ao encontro das pessoas, resgatar a cidadania e a dignidade das pessoas. Isso cultiva a fé. A simplicidade que o Papa Francisco pede para nós hoje, né? Exatamente, é o Papa Francisco em peso hoje, né, no Evangelho. Ok, muito obrigado, Frei Dotto. Nessa alegria, nessa esperança, nessa certeza de que Jesus é o Messias, é Ele que veio para nos resgatar e resgatar a humanidade, eu convido a você para que também coloque a sua intenção e junto conosco participe da Santa Missa desse final de semana. Irmãos e irmãs, nossa saudação franciscana de paz e bem. Nos reunimos para ouvir a palavra de Deus e participar da Eucaristia. A palavra, hoje, nos fala do caminho trilhado por Jesus, que não é o de triunfo e de êxito, mas do sofrimento e da entrega na cruz. Este é o caminho para quem quiser ser seu discípulo. A cruz de Cristo fala de amor, de misericórdia, perdão e ressurreição. Ele nos amou até o fim. Sua palavra nos ilumina e ensina a viver. De pé, acolhemos a procissão de entrada, celebrante, ministros e leitores, com o canto número 3 do folheto de cantos. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Sempre em toda parte, conosco está o Senhor. Vida
vida, caminho e verdade. Conosco está o Senhor, Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Fala palavras de vida, conosco está o Senhor. Deixa-nos comprometidos, conosco está o Senhor. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas para esta nossa celebração eucarística. Convido a todos nós a assim, nos colocarmos nessa atitude de abertura do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito, para que a gente possa sair daqui fortalecidos, animados, animadas na nossa vida de fé, na nossa missão. Iniciemos cantando o sinal da cruz. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. E aqui reunidos, irmãos e irmãs, eu desejo a cada um de vocês que o Deus da esperança, esse Deus que nos cumula sempre de toda alegria, nos cumula sempre de muita paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, o ato penitencial ele nos pergunta, dizendo assim: quem é para mim Jesus de Nazaré? E como ressoa aos nossos ouvidos esta pergunta? O convite para nós é pedirmos perdão porque nos dedicamos pouco ou nenhum tempo para responder à pergunta decisiva que ele nos faz. Cantemos o mesmo canto do folheto. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Jesus Cristo, piedade, piedade de mim, que não te obedeci, nem segui tua voz. Ó Jesus Cristo, piedade, piedade de mim, que não te obedeci, nem segui tua voz. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz, de justiça, Senhor, de temor. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz, de justiça, Senhor, de temor. Senhor, Senhor, Senhor. E que o Deus Todo-Poderoso, que é rico em amor, bondade, misericórdia,
misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus nos regenerou para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo. A salvação passa pelo caminho da cruz e só tem sentido andar por ele, se for nos passos do nosso Redentor. Glorifiquemos ao Deus da nossa salvação, cantando. Canto número 7 do folheto de cantos. Glória a Deus, Trindade, que primeiro nos amou. Deus comunidade, que em Jesus se revelou. Viver e conviver em comunhão. Glória, glória, aleluia, eis a nossa vocação. Glória, glória, aleluia, eis a nossa vocação. Glória ao Filho amado que do Pai vem anunciar, grande e boa nova para os homens libertar. Viver e conviver em comunhão. Glória, glória, aleluia, eis a nossa vocação. Glória, glória, aleluia, eis a nossa vocação. Glória ao Santo Espírito que o mundo renovou, vem ensinar a todos o que o Filho nos falou. Viver e conviver em comunhão. Glória, glória, aleluia, eis a nossa vocação. Glória, glória, aleluia, eis a nossa vocação. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, para sentirmos em nós a ação do vosso amor. Fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor, do vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. O profeta Isaías antevê o servo sofredor que vem salvar pela sua paixão e morte. São Tiago ensina que a fé sem obras é morta, não salva. No amor concreto ao próximo, manifestamos a fé viva. O seguimento de Jesus passa pela entrega e pelo dom de si mesmo. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos, quem é meu adversário? Aproxime sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vem condenar? Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me a angústia e a tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor com paixão.
É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Segunda leitura. Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, aclamemos o Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os discípulos para os povoados de Cesareia e de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizei os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensa como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Para esse 24º domingo do tempo comum, as leituras que nós acabamos assim de escutar, o Evangelho que foi agora proclamado, assim nos faz um
uma série de provocações nessa ótica da fé e o seguimento de Jesus Cristo. Eu queria, sim, poder partilhar com vocês, com quem nos acompanha pela televisão, partilhar três pontos que, para mim, assim, é a centralidade dessa liturgia, né? A primeira leitura que for feita nos remete assim àquele período que o povo se encontrava no exílio, povo exilado, e que ao mesmo tempo, estando exilados, eles sentem a dor, sentem também assim um certo abandono, porque afinal de contas eles estão numa terra estranha. Então sentem a dor, o abandono, né? Não estão com os seus, não estão na sua pátria, mas ao mesmo tempo que eles têm esse sentimento de dor e de abandono, eles também vão fazendo a experiência de se sentirem assim amados, de se sentirem protegidos por Deus. E eles vão fazendo também essa experiência aos poucos de irem descobrindo, a partir dessa experiência de dor, do sofrimento, de se sentirem também amados, eles vão fazendo, vamos dizer assim, essa experiência, essa descoberta, que Deus está confiando para eles a missão deles serem luz para as pessoas, de serem luz para os povos. E que esta missão, que é aquilo que está na leitura de hoje, que esta missão, ela também vai ter as suas consequências. Então, em meio à dor, estando numa terra estranha, fazendo a experiência de que eles estão sendo amados, estão sendo protegidos por Deus, deles serem, assim, um povo que está sendo preparado para ser luz dos povos, quer dizer, isso tudo traz consequências. Bom, qual é que é a consequência disso? A consequência é aquilo que diz a leitura. Eles vão ser ameaçados, vão ser perseguidos, não vão ser bem entendidos, né? Quer dizer, vão sofrer violência, aquilo que, assim, cusparadas, bofetões. Mas, assim, a grande talvez descoberta que eles vão tendo na sua vida, em meio a tanta dor, né, dificuldade desse povo que está exilado, é exatamente isso, que eles devem permanecer firmes. Eles têm que ficar firmes, né? Quer dizer, e essa resistência, aqui está a grande descoberta deles. E tem que ser a nossa descoberta também. A nossa, eu diria assim, a nossa, fazermos essa experiência. Quer dizer, o permanecer firmes é exatamente o quê? Nós vamos permanecer firmes, nós vamos resistir. Aquele povo resistiu, permaneceu firme, porque eles conseguiram, assim, depositar a plena confiança, em Deus. Sendo ameaçados, sendo mal falados, difamados, perseguidos, sofrendo violências físicas, quer dizer, eles permanecem firmes porque, assim, eles depositam toda a confiança, a plena confiança em Deus. Então aqui para nós, eu acho que temos, assim, nós temos eu diria assim, nessa ótica da fé e no seguimento de Jesus Cristo, e que depois vai ter a culminância no Evangelho, que vai mostrar para nós assim, onde que está o seguimento de Jesus Cristo, que é o caminho de cruz, é exatamente isso. De nós sermos capazes no nosso dia a dia, nas nossas realidades, de assumirmos também a consequência de sermos cristãos, que é carregar a nossa cruz. Que ela tem seus momentos de sofrimentos também, de dificuldades. Quem sabe podemos ter esse sentimento também do povo exilado, de muita dor, de um certo abandono. Volta e meia, nós também nos sentimos em certa terra estranha, né? Mas nós também precisamos irmos descobrindo e fazendo essa experiência de que nós também somos amados e somos protegidos por Deus. Mesmo diante das nossas dificuldades, Deus não abandona a gente jamais. Deus está caminhando conosco, nos dando força, orientando a gente, pedindo que nós sejamos capazes de permanecer firmes. Essa foi a experiência do povo do exílio. O Evangelho, que culmina, como assim, que fecha muito bem com essa segunda leitura, é muito interessante a dinâmica do evangelista Marcos,
Porque num primeiro momento do Evangelho, Marcos vai mostrando assim os milagres que Jesus faz. Agora, a partir dessa leitura de hoje, desse Evangelho de hoje, nós vamos perceber assim que Jesus muda de estratégia junto com os seus discípulos. E qual é que é a estratégia que Jesus vai agora adotar com os seus discípulos? Ele vai procurar assim, fazer um processo de educação dos seus discípulos para o seguimento. Por quê? Porque ele percebe que ainda os discípulos não estão ligados naquilo que Jesus estava falando para eles. Pedro, de modo especial, tinha uma outra concepção do que é o Messias. Ele imaginava um Messias forte, poderoso, glorioso, que além de ser poderoso, ele daria muito poder para ele, de modo especial para o Pedro, que ele era o líder dos discípulos, né? Então ele estava encantado com tudo o que estava acontecendo. E Jesus agora ele muda de estratégia para dizer assim, olha, o messianismo é diferente do que vocês estão pensando. O meu jeito de ser rei, de ser Messias é diferente. Então não é a glória, não é a violência, não é o poder, não é a ambição que estava na mentalidade dos discípulos, mas é o seguimento de Jesus e é o seguimento que passa pelo caminho da cruz. E se vocês percebem bem o que aconteceu no Evangelho, lá pelas tantas, o Pedro ele puxa Jesus à parte num diálogo assim, certamente o que passou? O Pedro meio que quis dar um pito em Jesus Cristo, né? Dizer assim, olha Jesus, não é por aí o caminho do messianismo, tu tem que mostrar poder, força, é para isso que nós estamos aqui, para te defender. E Jesus fala lá pelas tantas algo que a gente também não gosta de ouvir. Você já imagina alguém que é muito familiar a nós, ligado a gente, olhar para nós e dizer assim, afasta-te de mim, Satanás. Tu já imaginou que coisa forte isso? Alguém que é muito unido, ligado a nós, chamar a gente de Satanás. Isso é muito forte. Então você imagina que a reação em Jesus que deu isso, quando Pedro foi chamar ele, para ele tentar dissuadi-lo dessa missão, desse caminho de cruz. Jesus é muito forte com Pedro, exatamente isso, nesse sentido de educar ele para o caminho do seguimento. O que o Evangelho quer dizer para nós? Que se nós quisermos nos colocar no caminho do seguimento de Jesus, aquilo que a igreja fala hoje, de nós nos colocarmos como discípulos de Jesus Cristo, nós temos que nos colocar sempre atrás do Mestre. O discípulo ele nunca anda na frente do Mestre, não é assim? Então, quem é discípulo, quem se dispõe a seguir o Mestre, quem se dispõe a seguir Jesus Cristo, tem que se colocar atrás de Jesus Cristo, tem que se colocar atrás do Mestre e percorrer o mesmo caminho do Mestre. E qual é que foi o caminho do Mestre? O caminho de cruz. Mas nós temos que entender bem o que é o caminho de cruz. Quer dizer, o caminho de cruz é exatamente assim, de nós olharmos para as atitudes e os gestos de Jesus, de doação, de solidariedade com os irmãos, de querer bem as pessoas, de curar as pessoas, de levar uma palavra de conforto para as pessoas. Em outras palavras, nós diríamos assim, o caminho de cruz é nós termos a capacidade no mundo de nós consumir, de gastar a vida da gente para construirmos o reino de Deus. Solidário, fraterno, justo entre nós. Quer dizer, consumir a nossa vida. Quer dizer, isso é caminho de cruz. De a gente não colocar em primeiro lugar, os meus desejos, a ambição, o poder, assim por diante. Mas o caminho de cruz é exatamente o caminho de doação total, doação plena da nossa vida. De a gente ser capaz, no percurso da nossa vida, de a gente fazer uma retrospectiva da vida da gente, e a gente chegar lá e dizer assim, olha, a minha vida valeu a pena, porque eu gastei a minha vida, consumi a minha vida, em benefício das pessoas. Tornei tantas pessoas felizes, fiz o bem para tantas pessoas, as pessoas se encontraram na vida com a minha ajuda, com a minha colaboração. Quer dizer, isso é caminho de cruz. Quer dizer, a gente se doar totalmente, gastar totalmente a nossa vida para construirmos juntos um reino de solidariedade, um reino de fraternidade. Acho que esse é o grande ensinamento que a liturgia quer nos colocar. A fé, quer dizer, o seguimento de Jesus implica exatamente a doação plena
da nossa vida, né? Quer dizer, é renunciar à ambição do poder, assim por diante. E o terceiro ponto que eu queria ressaltar é o que está na segunda leitura. Logo no início, ele fala assim, olha, que uma fé sem obras, uma fé que ela não é colocada em prática, não resolve nada. O próprio Papa Francisco, recentemente na visita que ele fez à América Latina, ele chamou muita atenção da gente sobre isso. Ele disse assim, uma fé que ela não é colocada em prática, uma fé que ela não se transforma em solidariedade com as pessoas, é uma fé vazia. É uma fé vazia. E é isso que a leitura está colocando para nós. Quer dizer, ele dá exemplo concreto, né? Dá exemplo concreto. Você tem alguém que está necessitado aí. Nós vamos dizer para ele, vai e te vira? Não, não é assim. Ele está dizendo assim, se tem alguém necessitado, nós temos que ir ao encontro dessa pessoa, ajudar essa pessoa. Se temos que dar de comer, vamos dar de comer. Se temos que dar um local para ela poder descansar, vamos ajudar a descansar. Quer dizer, é isso que a leitura está falando para nós, que nós temos que ter a capacidade de amar os necessitados, de garantir para os necessitados condições para que eles possam viver dignamente. Isso é, fé e seguimento. Quer dizer, senão fica uma fé vazia, uma fé que não tem base, uma fé que não se sustenta. Que nós mesmos não vamos conseguir, sustentar. Então, eu diria assim que a motivação que a leitura nos faz hoje é que nós sermos cristãos, de a gente professar a nossa fé, quer dizer, não é somente nós termos boas intenções. Vocês conhecem o ditado, né, das boas intenções, né? Então, não é suficiente a gente ter somente boas intenções, ter bons sentimentos, assim por diante. Ainda a fé fica vazia. Mas o que Jesus pede para a gente, a leitura pede para a gente exatamente o quê? É nós sermos capazes de nós nos envolvermos com o próximo, de nos relacionarmos com o próximo, né? Quer dizer, de um jeito fraterno, de um jeito de acolher o outro, né? Esse é o grande desafio nosso, nesse mundo que nós encontramos de tanto individualismo, de tanta ganância, assim por diante. Quer dizer, de nós sermos capazes de nos deixarmos envolver pelo outro. Nos envolvermos e querermos bem o outro. Então, guardamos isso, que a fé, ela tem que ser mostrada exatamente com as obras, tem que ser mostrada com a prática. Senão se torna uma fé vã, uma fé vazia, né? Uma fé que não se sustenta. Então, eu diria assim, caros irmãos e irmãs, que nós somos convidados a nos deixar tocar por essa liturgia de hoje. De pensarmos exatamente esse itinerário que nós devemos percorrer, de nos colocarmos nessa atitude de seguimento do Mestre, nos colocarmos atrás do Mestre, fazer o percurso do Mestre. E que essa nossa fé ela seja fortalecida, seja sempre alimentada pela palavra. Nós estamos no mês de setembro, pela palavra, e deve ser alimentada também, com gestos, com atitudes práticas de amor aos nossos irmãos e irmãs. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, fortaleça a nossa fé, a nossa missão. Professemos a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, apresentemos as nossas preces. A linguagem da cruz não é entendida por quem raciocina com as estreitas razões humanas, mas é salvação e prova de amor para quem compreende os sinais de Deus. Iluminados pela palavra, elevemos as nossas preces, dizendo juntos: atendei a nossa prece, ó Senhor. Para que a Igreja testemunhe Jesus ao mundo
pelo anúncio e por uma fé viva que se manifeste na ação solidária e misericordiosa, pedimos. Atendei a nossa prece, ó Senhor. Pela nossa pátria, cidadãos e governantes, para que com a união de esforços se promova a cultura da paz, pedimos. Atendei a nossa prece, ó Senhor. Para que tenhamos a graça de compreender o mistério da cruz de Cristo, que nos leva a aceitar a nossa cruz e a sermos solidários com os que sofrem, pedimos. Atendei a nossa prece, ó Senhor, para que a meditação da palavra de Deus ilumine nossos passos no seguimento de Jesus, com uma fé que dê frutos, que leve ao anúncio e ao testemunho, pedimos. Atendei a nossa prece, ó Senhor, pelos que sofrem no corpo e no espírito, para que saibam acolher a prova da cruz, a cruz com Cristo, e a buscar consolo e fortaleza junto à Mãe das Dores, pedimos. Atendei a nossa prece, ó Senhor, para que nossa ação junto aos pobres não seja apenas de planos e palavras, mas de ações concretas de caridade e partilha, pedimos. Atendei a nossa prece, ó Senhor. Acolhei, Pai de bondade, as nossas súplicas e, por vossa infinita misericórdia, socorrei-nos em nossas necessidades. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Façamos o ofertório. Para muito de nossos irmãos, falta o necessário para viver dignamente. Para esses, não basta nossas palavras, são necessárias ações, frutos de nossa fé. Este é o momento das oferendas, do pão e do vinho, de nossa fé viva, do amor que partilha. Ofertamos cantando o mesmo canto, número 10 do folheto. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós os agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade, dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação.
Vosso Espírito Santo move os corações de modo que os inimigos voltem à amizade. Os adversários cedem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos da vossa paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, cantamos. O Senhor é santo, Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. O Senhor é santo, Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso, celebramos a reconciliação que o vosso Filho nos mereceu. E cumprindo o que ele nos mandou, vos pedimos, santificai pelo Espírito Santo estas oferendas. E antes de dar a vida para nos libertar durante a última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. E naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice, e proclamando vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Aqui está, irmãos e irmãs, o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Nós os pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho, e nesta ceia dai-nos o vosso Espírito de reconciliação e de paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Ele nos conserve em comunhão com o Papa Francisco e nosso Bispo Jaime, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre os seres humanos e instrumentos da vossa paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. E assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho,
em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, e com todos os santos, reuni no mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas. Vamos colocar também nessa nossa intenção todos os nossos irmãos e irmãs falecidos, pelos quais nós estamos aqui rezando, as intenções que estão aqui sobre este altar. Que todos os que lembramos sejam reunidos para a ceia da comunhão eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Convido a elevarmos as nossas mãos, nessa atitude que nós devemos nos colocar de fé, no seguimento de Cristo como discípulo, discípula de Jesus Cristo. Convido a nós agora a cantarmos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje, dai-nos sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, sejamos protegidos dos perigos, dos males, das nossas doenças. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. O convite é para que juntos agora rezemos pela paz. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Caros irmãos e irmãs, provai e vede como o Senhor é bom. Seremos felizes se depositarmos nele a nossa confiança, a nossa esperança. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada,
Mas dizei uma palavra e sereis salvo. Quem quiser ser discípulo do Mestre, deverá seguir pelo caminho da cruz, sem dele se desviar, na certeza da ressurreição. Participemos da mesa preparada, cantando o canto 16 do folheto. O Senhor é o meu bom pastor, nada falta, o Senhor é meu guia, pelos prados mais verdes me orienta, e nas fontes mais puras me acalma. O Senhor fortalece minha alma, por caminhos mais retos me guia, por amor de seu nome que é santo, junto dele me sinto seguro. Se eu andasse por vales escuros, ainda assim não terei nenhum medo, porque está meu Senhor junto a mim, me sustenta com sua presença. Minha mesa é o Senhor quem prepara, sob os olhos dos meus opressores, e com óleo perfuma meu rosto. É o Senhor quem me dá alegria, a bondade me é companheira, sua graça perfaz meu caminho, em seu lar eu me abrigo sereno, seu amor me dá força e vida. O Senhor é o meu bom pastor, nada falta, o Senhor é meu guia, pelos prados mais verdes me orienta, e nas fontes mais puras me acalma. O Senhor fortalece minha alma, por caminhos mais retos me guia, por amor de seu nome que é santo, junto dele me sinto seguro. Se eu andasse por vales escuros, ainda assim não terei nenhum medo, porque está meu Senhor junto a mim, me sustenta com sua presença. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Nós estamos aqui celebrando esta Eucaristia, esta Santa Missa, aqui no Templo Ecumênico, no Jardim da Paz. Nós viemos rezar por nós, mas viemos rezar também pelos nossos falecidos e falecidas, né? Então eu queria convidar, assim, para que a gente agora de pé, ao finalizarmos essa celebração,
Já fizemos isso tudo nessas intenções, mas colocar de modo especial agora nessa nossa oração da Ave Maria, todos os nossos irmãos e irmãs falecidos, os familiares, né, nesse momento assim de dor, de perda, para que Maria, nossa mãe, também os conforte, os fortaleça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de São Francisco e Santa Clara, o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a saúde, vos dê a paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor Deus vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Todo o esplendor de um ambiente incomparável. A harmonia perfeita entre o moderno e as cores vivas da natureza. Acolhedor, admirável, único. Cemitério Parque Jardim da Paz. Um lugar diferente com mais beleza interior. Informações 33 19 13 12.